Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos começar as cartas da corte, vamos começar pelo Rei de Espadas. Vou nos próximos vídeos falar dos reis dos outros naipes, depois das rainhas, depois dos cavaleiros e depois dos pajens ou valetes, né? Então a gente vai começar falando sobre o Rei de Espadas, dando alguns insights sobre o Rei de Espadas. Deixa eu só acertar aqui a câmera para que ela possa me acompanhar. Maravilha, vamos dar início aqui. O Rei de Espadas, espadas no tarô é o naipe que representa o raciocínio, a razão, a mente. Então o elemento ar, ele representa a mente, todos os nossos processos mentais. Então o Rei de Espadas, ele representa a excelência do poder da mente, ele tem total maestria sobre a mente. É um rei que seguia muito pela lógica para tomar as decisões. Mas é muito importante nesse contexto deixar claro uma coisa, porque quando a gente fala, a pessoa seguia muito pela lógica para tomar as decisões. No caso do Rei de Espadas, sim, a lógica é predominante na sua tomada de decisões. Antes dele agir, ele faz bom uso da lógica, o que não significa que ele reprime completamente as tuas emoções, porque se assim ele fizesse, ele vai para o lado sombra da interpretação dessa carta. Porque uma pessoa que é totalmente mental e uma pessoa que é totalmente emocional, ambas são desequilibradas, porque a natureza humana ela é psicoemocional. Nós somos razão e emoção. E é importante que nós saibamos equilibrar, dosar as duas coisas, de maneira que a emoção não predomine e de maneira que a lógica não predomine. Elas têm que caminhar juntas, de mãos dadas. Então, o Rei de Espadas, ele é um rei que tem, sim, um predomínio do bom uso da lógica, mas ele se permite ser guiado por um mínimo de intuição que seja, ou seja, ele não reprime totalmente as emoções, porque se ele fizesse isso, ele entraria em desequilíbrio, ele enlouqueceria, que é basicamente o que acontece no lado sombra da carta. Então ele se deixa guiar por uma intuição mínima que seja, é por isso que é um rei que consegue ter uma comunicação eloquente, uma boa retórica. Então, na hora que ele fala, ele consegue encantar as pessoas com a sua comunicação, com a sua inteligência, com seu raciocínio rápido, com a sua mente afiada. Ele consegue usar as palavras certas, de forma certa, na hora certa, porque ele faz bom uso da lógica sem deixar de ouvir um mínimo de intuição que seja. Ele convence, ele tem uma fala que agrada, que é convincente. E ele é um rei que busca a vitória absoluta em tudo que ele quer fazer. Como todos os reis, na verdade, dentro do tarô. Mas, para ele alcançar essa vitória absoluta, ele tem que premeditar a sua ação. Ele não pode agir às tontas. Então, como que ele premedita a sua ação? Ele analisa bem o contexto, todas as nuances que o contexto envolve. Ele estabelece uma estratégia eficaz para chegar no resultado. E faz parte dessa estratégia não se perder em assuntos irrelevantes, em coisas supérfluas. Ele vai direto no cerne da questão. Ele não se perde no meio do caminho com distrações desnecessárias. E nem tampouco é sentimentalista. Aliás, sentimentalismo não é nenhuma qualidade, né? Ela, na verdade, é um defeito. Uma pessoa sentimentalista não é a mesma coisa que ter sentimento. É uma pessoa que é totalmente emocional, né? Então, ele não se perde em coisas desnecessárias. Ele vai direto no cerne da questão. E ele se guia pela lógica. Ele se baseia em fatos, em evidências, em dados, para ele poder estabelecer a sua estratégia e tomar a sua decisão. Então, veja bem, ele é um rei que é realista. Ele se baseia em fatos reais e faz bom uso do seu discernimento. Tanto que eu falei, ele sabe como falar, ele sabe o que falar e a hora certa de falar. Inclusive, ele é capaz de ouvir mais do que falar, porque ouvir mais dá a ele a possibilidade de ter acesso a informações cruciais para que ele possa estabelecer um bom planejamento, um bom plano, uma boa estratégia para chegar onde ele quer. E ele sabe falar menos, ele fala e quando ele fala de forma assertiva. Então a liderança dele é mental sim, é baseada na lógica, mas uma lógica que se permite ter
o mínimo de intuição que seja, dando lampejos de luz para ele, porque a intuição é uma inteligência que vem de dentro. É aquela inteligência que fala assim, olha, peraí, será que você não está exagerando? Será que você não está pensando, não está ficando louca? Não está pensando demais desse jeito? Será que você não está errada? Então, a intuição, ela te dá insights, né? Essa visão que vem de dentro. E ele se permite guiar por uma intuição mínima que seja. Então, a liderança dele é, sim, segura, eficiente, assertiva, por conta disso, pelo bom uso da lógica que ele faz, sem deixar de ouvir um mínimo de intuição necessário. Ele faz bom uso do discernimento, ele é realista, ele sabe falar, ele sabe cativar, né? Porque normalmente quando você fala que uma pessoa é totalmente mental, e é esse o erro de falar isso sobre o Rei de Espadas, que ele é totalmente mental, porque uma pessoa que é totalmente mental, ela é muito seca, né? E muito cortante, que é basicamente o que acontece quando ele vai para o lado sombra. Mas no lado luz ele não é assim. Ele consegue falar com jeito. Ele consegue falar de um jeito que agrade a pessoa, que convença a pessoa do ponto de vista dele, que tira da pessoa a informação que ele quer tirar, que é importante para a estratégia dele. Então, é aquela pessoa inteligentíssima, né? Esse é o Rei de Espadas no seu lado luz. Ele não é que ele seja frio, ele não demonstra muito as próprias emoções, porque, na verdade, ele quer tirar mais de você do que dá para você, em termos de conhecimento. Né? Ele seguia muito pela lógica, pelos fatos, pelas evidências, enfim. Ele não se deixa levar pelas emoções, né? Não é um emocionado. Agora, no lado sombra, essa intelectualidade genial que ele tem no lado luz, ela degenera. Ela degenera de maneira que, sim, aqui no lado sombra, ele se torna uma pessoa totalmente irracional. Ele reprime toda e qualquer emoção. E ao fazer isso, ele desequilibra. Ele espana, como se diz aí no jargão popular, ele espana. Por quê? Uma pessoa que é totalmente racional, a exemplo de uma pessoa que é o seu oposto, que é totalmente emocional, são pessoas desequilibradas. E aí, uma pessoa desequilibrada, ela se torna naturalmente insegura. Uma pessoa insegura se torna reativa. Ela não age, ela reage a tudo, porque ela está sempre na defensiva. E aí, nisso dela ficar na defensiva, porque ela desconfia de tudo e de todos, ela começa a ficar paranoica, com mania de perseguição. E aí, ela não quer uma pessoa, ela não aceita opiniões contrárias às opiniões que ela tem. Ela se coloca num patamar de superioridade, onde somente as ideias dela são as certas, são as geniais, onde ela se considera mais inteligente, mais sábia que todo mundo, de maneira que ela se fecha a opiniões diferentes das opiniões que ela tem, e com isso, na verdade, ela fica burra, porque a gente só fica inteligente quando a gente expande a nossa mente, né? Quando a gente se permite ouvir opiniões diferentes das nossas, pontos de vistas diferentes dos nossos. Então ele emburrece, na verdade. E ele fica uma pessoa extremamente crítica, porque uma pessoa que se coloca num patamar de superioridade, ela critica todo mundo, né? Todo mundo não presta para ela, todo mundo tá numa condição inferior à da dela, ela sabe mais, olha que ela fica muito crítica e ela começa a menosprezar todo mundo. Então, a fala dele, que é cativante, que é convincente, que é eloquente, que tem uma excelente retórica no lado luz, ela degenera numa fala cortante, numa fala que ofende, numa fala que machuca, numa fala que menospreza, e automaticamente ele acaba afastando as pessoas, gerando ressentimentos, gerando inimizades, né? Então ele degenera o raciocínio dele. Ele não quer uma pessoa que escute o que ele tem para falar e escutar o que ela tem para dizer para estabelecer uma boa estratégia. Na verdade, ele quer uma obediência cega, que não questiona nada. Ele pode se tornar até um tirano, ou seja, abusar da própria autoridade. Ou por outra, né? Às vezes a comunicação no lado sombra, ele pode se tornar demasiadamente analítico. Uma pessoa que analisa muito antes de agir, analisa tanto que ela não faz nada. Ela fica sem ação. Ela tem excesso de perfeccionismo para tentar agir com a maior perfeição possível, mas ela é pouco pragmática, na verdade nada pragmática. E aí ela não toma ação nenhuma, ela fica parada. E aí, ao invés dele alcançar aquela vitória absoluta, o êxito na situação, ele acaba atingindo a derrota. Enfim,
Esse é o lado sombra da carta, né, do rei de espadas. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o rei de paus, como que ele raciocina, qual é a tônica deste rei. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho para notificação de mais vídeos. E dessa forma você ajuda o canal e permite que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também tenham interesse nesse assunto. Beijinho, tchau, tchau.